está de volta aqui então com Desvendando o Original, né? Conversando sobre essa polêmica passagem das 10 virgens adormecidas. E aí eu queria perguntar para o Rafael o que ele acha, porque nessa passagem tem uma coisa assim de natureza estatística meio complicada, porque todas elas são virgens, mas 50% são sábias ou prudentes e 50% são nércias ou tolas. E no final da história, ou da parábola, 50% delas ficou de fora das bodas do cordeiro. Então estou perguntando para o Rafael aqui, se ele acha que a proporção daqueles que ficarão de fora das bodas será tão grande assim, ou isso aqui é só uma alegoria? Bom, eu não tenho assim, pretensão de estabelecer uma coisa assim tão direta, tão matemática, 50%. Não sei se é isso realmente. Eu sei sim que há uma igreja dentro de uma igreja, há os remanescentes. Esses sim vão entrar para as bodas com o noivo. Se você olhar no Antigo Testamento, quando Josué e Caleb foram espiar a terra prometida, e de 3.000, eu acho, que partiram do Egito, só dois dessa geração adentraram a terra prometida, viveram a terra prometida. Eu não tenho essa pretensão de estabelecer matematicamente quantos, se é a metade, se é mais, se é menos. Você falou um negócio interessante agora aí, porque na verdade foram 600.000 homens acima de 20 anos, na idade para a guerra, e contando as crianças e as mulheres, parece que mais de 2 milhões de pessoas, né, que saíram do Egito. Então a proporção é mínima, só Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, né, desses 600.000, por exemplo, homens adultos que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram. E dos 12 espias, né, só os 2 deram pareceres positivos e claro que só eles 2 entraram. Então a gente está vendo que a proporção aqui, né, é claro que Josué representa Jesus, que o nome de Josué e Jesus em hebraico é o mesmo nome, é Yehoshua, né, o Yeshua é o apelido, né, o nome diminuído. Então, se Josué representa Jesus e o Egito representa esse mundo aqui, e a Terra Prometida representa o que os judeus chamam de Olam Rabá, que é o mundo vindouro, só 2 de 12 que entraram. Então a proporção é pequena. É claro que Jesus falou que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, né? Agora eu queria perguntar para o Júlio aí, se ele conseguiu identificar nessa parábola o que as sábias fizeram que as nécias não fizeram para conseguir entrar nas bodas do noivo. Eu acho que as sábias se atentaram para uma questão fundamental da vida com Cristo, que é a permanência. Beleza. Eu creio que as nécias, elas encararam a vida com Cristo como encarava-se à época o casamento. A figura do casamento é utilizada nessa parábola. Uma festividade, algo fugaz, algo restrito a um curto lapso de tempo, algo que é feito de maneira impulsiva, de maneira extremamente festiva, e não se atentaram para a seriedade da permanência de uma vida com Cristo. Então me parece que um dos sentidos dessa parábola é justamente esse, de que a vida com Cristo ela exige uma permanência, uma perseverança, até o último momento de nossas vidas. E não deve ser encarado como um oba-oba, como algo fugaz, como o irmão disse aqui, algo que venha realmente talvez suprir uma satisfação nossa, um interesse nosso, pessoal, algo desse tipo. Então acho que as prudentes, elas realmente guardaram aquilo que era principal, que é realmente uma vida consagrada ao Senhor, considerando que essa consagração é a coisa mais importante que elas podem levar consigo durante a sua jornada, a sua permanência na Terra. E as nécias me parecem que negligenciaram. Porque andar com Cristo é como se você fosse fazer uma viagem, não como você uma festa. Você vai numa festa, você coloca um traje festivo, leva o necessário para passar aquele tempo. Quando você vai com uma jornada, você tem que olhar lá na frente e se questionar: o que eu preciso levar
para que realmente as minhas necessidades venham a ser supridas durante toda essa jornada. Com Cristo, assim, você precisa olhar para toda a sua vida e indagar a si mesmo: o que eu preciso realmente para estar com Cristo quando Ele voltar, independentemente do tempo em que Ele volta. Muitos fazem essa indagação e muitos não fazem. Com certeza. Lembrei quando Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua própria cruz. Então eu pergunto para o Márcio aí, Márcio, você acha que essas virgens todas, elas ficaram de fora porque elas não negaram-se a si mesmas? Será que foi isso? Pode ser. Eu queria só voltar nesse ponto da porcentagem, né? A Bíblia diz, né, que espaçoso e largo é o caminho que leva à perdição. Estreito é apertado, né, que leva à salvação, e poucos são 500 por ela. Por outro lado, o Apocalipse diz, né, que quando se cumpriu tudo, que existia uma multidão que não se podia numerar. Com certeza. Então, sabe assim, eu creio muito na misericórdia de Deus, no poder de Deus de transformar uma pessoa, ainda que ela esteja, né, nesse ponto. Porque todas as coisas que são feitas para Deus e por Deus, ou seja, através de Cristo. Quando a pessoa é nécia, né, eu acredito pela fé que, assim, se ela realmente já conheceu a Cristo de verdade, teve um encontro com Deus, ela um dia vai deixar de ser nécia. Deus vai trazer de volta, porque Jesus fala no João 17 que todos aqueles que o Pai deu para ele, nenhum deles ia se perder. Isso é uma promessa dele. Então eu creio nisso. Agora, se a pessoa nunca conheceu a Cristo, se ela vai na igreja para buscar uma coisa pessoal ou outra, né, ela pode cair nesse ponto. Né, ser realmente nécia de fato. Aí o que eu estou falando, acho que são nécias, mas assim, são nécias pelas coisas da vida e às vezes por uma fraqueza, por um erro, mas elas conhecem a Cristo, elas são de Cristo. Um dia Cristo vai trazer de volta, porque isso é promessa de Deus. Não só em João 17, como lá em 2 Pedro também, Pedro fala isso. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para todo mundo, na verdade. Aqui a gente viu que a parábola já começa com um racha entre 5 sábios e 5 tolos. Agora eu quero perguntar para vocês: existe a possibilidade da sábia virar tola e da tola virar sábia? Ou existe algum ponto nessa história aqui que a gente pode perceber que foi, pelo que eu vejo, quando gritaram, o noivo está vindo? Parece que depois disso não teve mais como a tola virar sábia. Então será que antes do grito ou da trombeta, do anúncio do retorno do noivo, pode ter essa permuta do sábio virar tolo, do tolo virar sábio, da gente passar para o outro lado? O que vocês acham? Eu creio que sim, né? É só levar o azeite. Entendi. Qual era o pressuposto principal para que a virgem entrasse na igreja? O azeite. Então, enquanto o noivo não chega, enquanto não dá o horário determinado, né, a noiva pode se munir desse azeite para que ela entre nas núpcias, nas bodas. E quem não tem o azeite pode correr atrás ainda do prejuízo para comprar. Pode comprar. Porque elas foram comprar o azeite, as nécias ou tolas, e enquanto elas tinham saído para comprar, chegou o noivo. Então, comprar o azeite você vai poder comprar. Existe um tempo aí para você comprar. Mas está arriscado você voltar e encontrar a porta fechada, né? Esse é o grande problema. E aí quando elas bateram na porta, o que o noivo falou? Não quero papo com vocês porque eu não conheço vocês. Certo? E esse não conheço, eu volto a dizer de novo. Se Jesus estivesse falando em hebraico, seria o verbo yadai, não tem intimidade. Né? Esse verbo é tão forte que quando a Bíblia fala que Adão conheceu Eva, coabitou com ela e ela concebeu, teve filho, é o mesmo verbo, conhecer. Né? É um conhecimento tão próximo que gera uma intimidade que se torna uma só carne. Por isso que eu creio também que quando Jesus fala não vos conheço, não sou uma só carne com você. Entendeu? A gente não vai poder ficar morando junto para sempre. Mas você falou do óleo. Afinal, o óleo é o quê? É a unção? É o Espírito? É a consagração? É o quê? Para todos vocês aí. Eu acredito que o óleo é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Aqui em João, no capítulo 5, no versículo 39, Jesus fala: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Entendi. A palavra de Deus,
é o próprio Cristo, é o verbo de Deus. Né? Então quando você lê e medita na palavra, você está bebendo de Cristo. E esse beber de Cristo transforma a sua alma, transforma a sua mente, e eu falo isso por experiência própria. Né? Porque existiu um tempo da minha vida que eu fui nécio. Entendi. Nécio. Eu já conhecia Cristo, sabia quem ele era. Enquanto dava para achar, né? Só que eu fui enredado pelas coisas do mundo, pelo pecado, e comecei a ser nécio. Mas aí, como eu disse, eu já tinha, sabe, conhecimento de Cristo. Só que eu fui enredado pelo mundo, né? E Deus me buscou de novo. Glória a Deus. E quando Deus me buscou de novo, me transformou, uma revelação que eu tive, particular mesmo, de Deus, foi que eu precisava da palavra. Foi quando eu fiquei, várias vezes que eu passei pelo hospital e tal, na última vez que eu fiquei doente, eu falei assim, não, eu quero de uma vez resolver meu problema. Foi quando eu estava escutando aquele DVDzinho, né, vamos fazer uma propaganda direta aqui do Lázaro, que ele dá um testemunho entre uma música e outra, que ele foi na casa de um pastor, que logo que ele se converteu, ele passou fome. E ele foi na casa do pastor para comer, que ele estava com fome, não comia. Aí ele falou que o pastor bateu nas costas dele de tarde, Lázaro, nem só de pão verá o homem. Mas toda a palavra, sabe? Aquilo caiu como uma ficha dentro de mim. A partir daquele dia eu passei a acordar cedo e ler e buscar. E o tempo foi passando, isso foi em 2008. Eu passei 2009 inteiro fazendo isso, acordando cedo e fazendo isso. A minha vida foi se transformando, eu fui aprendendo a convivência. Comprou azeite. O azeite, exatamente. Então eu particularmente creio que o azeite é a palavra. Comprar significa pagar um preço. É pagar o preço. Para você comprar, você tem que levar o dinheiro. E aí tem um preço para ser pago, né? Então comprar, né, quando Jesus fala isso, se eu não me engano, o verbo grego é narcano, né, que é comprar, significa pagar o preço para ter aquele objeto, aquela mercadoria, ou aquela bênção. Né? Então você tem que pagar o preço, né, Marcos? Exatamente. A palavra diz, né? Jesus fala, examinar as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então se você ama Cristo, se converteu, o que você vai buscar onde? Nas escrituras, na palavra de Deus. A gente vai fazer um intervalinho agora. No próximo bloco, então, a gente volta falando sobre a espada da palavra, né, e o óleo e a unção do Espírito.